por mais de 70 anos, essas obras de arte se mantêm presentes no cotidiano do brasileiro, seja com conteúdo inédito ou com a lembrança de uma época que marcou a vida de cada um. Criações brasileiras mostram a realidade, ficção, tristeza e despertam a emoção daqueles que assistem todos os dias. As telenovelas. Tirei sua casa, mas fiz questão de te dar sua última morada. Vai, Lúcio. Acaba com ela. Criadas em 1951, com a novela Sua Vida Me Pertence, as telenovelas vieram como evolução natural das já consolidadas radionovelas, com adaptações de histórias argentinas e cubanas, que continham características ainda muito simples, como exibição de 15 capítulos apenas 2 vezes por semana. Na história em questão, Elizabeth é uma moça ingênua e apaixonada pelo brutal Alfredo, um homem indomável que desdenha de seus sentimentos, por ela ser jovem e romântica demais, se envolvendo com a ambiciosa Eliana. A primeira telenovela do Brasil já deixou suas marcas, como a exibição do primeiro beijo da televisão brasileira. Com atores que se entregam de corpo e alma em histórias gravadas nesse paraíso tropical chamado Brasil, elas possibilitam a viagem do público no mundo da criatividade e contam diferentes maneiras de ler essas páginas da vida. Diferentes maneiras no quesito realidade. Uma novela pode se passar anos no futuro ou séculos no passado, mas de alguma maneira ela vai relatar uma pauta social. Como, por exemplo, Chica da Silva, da Rede Manchete, que retornou ao Brasil no século XVIII e teve como inspiração a história real de Francisca da Silva Oliveira, uma mulher escrava muito inteligente que se casou com o homem mais rico do Brasil colônia. Teve suas independências e expôs a hipocrisia da sociedade movida pela cobiça do diamante. Além disso, já debateu a corrupção nos primeiros anos após a ditadura militar, com a novela Vale Tudo, de 1989. A traição e a conscientização da leucemia com laços de família, de 2000. A transexualidade, síndrome de Down, AIDS, HIV, com vidas e jogo, da Rede Record, de 2011. O tráfico ou relacionamento abusivo, homofobia, transfobia, vício em jogos de azar, machismo, padrões e folclore nortista em A Força do Querer, de 2017. Os avanços da inteligência artificial e deepfakes com Travessia, de 2022. Etarismo, vício em bebidas, câncer, dependência emocional, traição e monogamia, armamento, violência doméstica e contra a pessoa idosa em Mulheres Apaixonadas, de 2003. Essa que também impactou as políticas públicas do país. Na novela em questão, a morte da personagem Vanessa Gerbelli por uma bala perdida despertou movimentos como o Brasil Sem Armas, que reuniu mais de 40 mil pessoas em Copacabana, no ato que tinha a intenção de fortalecer a aprovação do Estatuto de Desarmamento, que naquele ano estava em tramitação no Congresso. Também trouxe a história de Doris, interpretada por Regiane Alves, que maltratava os avós Leopoldo e Flora, interpretados por Oswaldo Losada e Carmen Silva. Os desdobramentos da história aceleraram o processo de criação do Estatuto do Idoso, sancionado dias antes do encerramento da novela. Em meio a tantos temas retratados em 70 anos de novelas, o impacto na vida do brasileiro. Existe alguma novela que marcou sua vida? Sim, existe sim, foi Avenida Brasil. Olha, foi uma novela bastante forte e a história da Carminha, que ela rouba o marido de uma outra amiga, né? E pega a filha dessa amiga que falece, ela fica com o marido dela e leva pro lixão. E a menina é criada no lixão, então foi muito sofrimento, muito marcante. E ela volta, né, a Nina, formada, né, e entra dentro da casa da Carminha
como cozinheira e se vinga dela, né? A vingança não é mas é novela, né? Então a gente aceita. Em 2012, por exemplo, a novela Avenida Brasil juntou mais de 80 milhões de espectadores e parou simplesmente as maiores metrópoles do país. Às 9 da noite, ruas e avenidas vazias em todo o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. O Brasil parou em frente à televisão. E o corre-corre habitual do aeroporto de Congonhas e São Paulo teve pausa obrigatória onde houvesse imagem, onde estivesse passando a novela que encantou o país. Amigos, vizinhos, famílias, todos juntos. Em Manaus, no Pará, em Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte, esperando as surpresas do último capítulo. E em 2020, por exemplo, os nomes mais registrados no Brasil, segundo a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, foram Helene e Miguel. Coincidentemente, os mesmos nomes dos protagonistas de Laços de Família, novela que estava no ar em Vale a Pena Ver de Novo. Por que elas causam tanto sucesso? Por que as suas características chamam tanta atenção? É o que vai explicar pra gente a jornalista e professora dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda e linguagens e produções midiáticas do Centro Universitário Brás Cubas, Lucimar Gonçalves. As telenovelas atuam no contexto do nosso cotidiano. Então, é como se nós estivéssemos vendo a nossa vida, o nosso cotidiano ali. Nós, como seres humanos, adoramos histórias. Então, a telenovela se estrutura numa história que se desenvolve, que prende nossa atenção, que gera curiosidade. Então, só para ficar nesses dois pontos, a gente já consegue, por aí, ter uma ideia por que as telenovelas são produtos midiáticos tão potentes socialmente. A telenovela, como um produto midiático, produz sentidos, obviamente. Esse processo, né, de produção de sentido é um processo, na verdade, muito sutil, é um processo muito paulatino. Uma determinada percepção sobre um determinado assunto é inserida, né, essa determinada percepção é inserida no nosso cotidiano muito sutilmente ali às 8 horas da noite ou às 9 horas da noite, todos os dias um pouquinho, todos os dias uma frase, todos os dias uma narrativa, uma pequena história, o personagem que ganha força, então na verdade aquela questão ganha uma força que está no personagem, a gente se identifica com o personagem, a gente passa a entender o lado humano daquela questão. Então todos esses elementos vão fazendo com que a gente vá diminuindo as barreiras em relação àquela questão sobre aquele assunto pode ser tão pesado, né? Este ou aquele assunto tão pesado. Então a maneira como esse assunto é apresentado na novela, no meio de uma história, de uma pessoa, né, de um ser humano possível, né, que a gente também tem na vida, vai mudando a nossa percepção sobre aquela questão, vai nos comovendo, vai nos envolvendo. Então, alguns assuntos que seriam tabus absolutos no nosso cotidiano passam a ser questões, pelo menos, discutíveis no primeiro momento. Olha, vejam vocês a potência que tem um produto midiático como a telenovela, que, aliás, é um produto midiático estudado na academia há vários e vários anos.